esse é mais um episódio do Vlog da SBMF. Nós temos o prazer de hoje dois convidados, profissionais de saúde que tiveram o início da carreira na indústria farmacêutica e depois seguiram e montaram suas próprias empresas e são consultores ou fornecedores da indústria farmacêutica. São duas trajetórias bem interessantes, possíveis para profissionais de saúde e que hoje nós vamos contar um pouco a história de cada um. E vamos lá, Marcelo Fonseca, proprietário da Axiabia, Raquel Chueiri, é assim que fala? Chueiri é proprietária da Captativa, uma empresa voltada para recursos humanos, e o Marcelo, ele é responsável por uma iniciativa bastante importante hoje na indústria farmacêutica, que é trabalho de acesso de medicamentos. Então, vamos começar com a Raquel. Raquel, conta um pouco a tua história. Você já trabalhou na indústria farmacêutica, depois você montou teu próprio negócio. O que te levou a entrar na indústria farmacêutica? Bom, primeiro eu fiz uma faculdade, né, que me propiciou isso, né, que foi a faculdade de farmácia bioquímica. E lá na USP a gente teve muito acesso a estágios em hospitais, iniciação científica. Então é um curso bastante amplo, né? Mas sempre era apontado a parte de medicamentos, que é uma área que estava crescendo muito, né? E eu acabei me especializando nisso lá na própria faculdade, fiz medicamentos, podia fazer alimentos também, mas acabei fazendo medicamentos e consegui um estágio na Rext, que hoje nem existe mais, e entrei na área a de... Aventis, né? É a Aventis, Sanofi Aventis. Sanofi Aventis. E aí eu entrei na área de pesquisa clínica, que era uma área que estava, na época era final do... Não, 90 e poucos, né? Começo dos anos 90, né? Então tinha muita oportunidade, até para pessoas sem experiência, de ingressar nesse mercado. É um mercado muito envolvente, né? Pesquisa, novos medicamentos. Tive que aprofundar bastante no inglês, né? É uma coisa que eu falo para todo mundo nas entrevistas. A gente tem que sempre aprimorar inglês, que a indústria exige muito essa língua para a gente falar com os sponsor, né? Patrocinador. E depois, com esse estágio, eu consegui também ter um currículo mais rico, né? E ingressar na Novartis, na área de pesquisa clínica também. Aí eu vi bastante coisa acontecer na indústria farmacêutica, né? A pesquisa cresceu muito, entraram muitos estudos, o Brasil ficou altamente reconhecido nisso. Trabalhei com farmacovigilância também, que estava começando a engatinhar ali os relatos, tal. E um pouquinho com informações médicas, que eu tive um pouco mais contato com o marketing. Mas, infelizmente, uma hora a gente vê que aquilo é uma realidade maravilhosa, um monte de oportunidades, mas eu sempre quis abrir uma coisa minha, não sabia em qual momento. Acabei saindo da Novartis, né? E fiquei um tempo sem fazer nada. E esse tempo sem fazer nada, surgiram várias opções, assim, de entrar em outras áreas, conhecer farmácia de manipulação, mas eu fui chamada para fazer um projeto de pesquisa clínica como terceira monitora de pesquisa clínica para a empresa do Dagoberto, né? Que eu estava até falando. Uhum. E trabalhando Dagoberto Brandão, né? Que foi um dos Dagoberto presidentes da Brandão. SBMF. A SBMF já foi bastante aí. E aí, conhecendo a realidade dele, vendo que uma série de pessoas haviam saído da indústria para montar empresas de serviços, isso me encantou mais ainda. Porque eu não queria ficar só na indústria, só numa posição, a ficar crescendo ali, eu achei um pouco limitante para algumas coisas, né? E pelo perfil que eu tinha já desenvolvido, eu acabei abrindo a minha empresa, fazia muita coisa, né? Hoje eu só faço duas coisas, né? Que é o outsourcing e recruto temporários. E aí acabei crescendo mesmo na área de RH, né? O RH A gente vai voltar a falar com você, Raquel, sobre tá esse segundo capítulo da tua vida, tá bom? Tá ótimo. Deixa eu falar um pouco com o Marcelo. Marcelo, eu não lembro por que você tomou a decisão, né, de me conhecer na década de 90, entrando na Roche. O que te levou, quais foram os caminhos que te estimularam a entrar na indústria farmacêutica?
Hélio, eu costumo dizer que eu entrei na indústria farmacêutica numa época de crise existencial, né? Porque, como médico, pediatra, intensivista, né? Que eu ainda sou, né? Eu voltei a ser, né? Na verdade, a gente saiu e voltou, né? O que tinha acontecido, eu sempre conto que foi uma história muito marcante na minha vida, foi que eu tinha dado uma série de plantões, aquela vida louca de ficar sai de plantão, entra em plantão e de UTI, e eu estava com a minha filha mais velha, que agora inclusive é colega nossa, né, é médica já, né, mas ela tinha acabado de nascer, isso foi em 1994. E eu dei uma série de plantões em que eu saí de um plantão, entrei no outro plantão em UTI, e eu acho que eu dei naquele dia talvez 5 ou 6 atestados de óbito. Aquilo lá foi muito pirante na minha cabeça, né? Eu tinha 7, 8 anos de formado, né? E aquilo lá eu pirei com aquilo, né? Porque me pegou num momento que eu estava fragilizado, com criança pequena em casa e dando atestado de óbito para crianças, né? E numa sequência horrorosa. E aí, então, eu comecei a buscar alternativas que não fossem ficar o tempo inteiro de plantão numa intensidade, porque o terapia intensiva é uma coisa, como o próprio nome diz, é intenso, né? Ela é extremamente intensa na sua atenção e no esforço mental que você tem que fazer, né? Então, eu resolvi buscar alternativas. E, dentre essas alternativas, um amigo do meu pai, que trabalhava na Novartis, né? Ele falou assim, por que você não vê se há uma vaga na indústria farmacêutica? Eu nem tinha a menor ideia do que era isso, né? E, de fato, né? De fato, eu fui procurar, naquela época, não tinha internet, mas tinha anúncio no jornal, né? Então, tinha um anúncio no jornal, né, procurando um médico temporário, né, na época era a Zênica, né, e era quem que era? Era o Eurico, que era o diretor, Eurico, Eurico Correia, era o diretor, exatamente. Grande né, Eurico. grande Eurico. E aí eu fui fazer uma entrevista com o Eurico lá, né, e entrei na Zênica, né? Fiquei na Zênica como um médico contratado, né? Tempo parcial, durante um ano, o que me mostrou o que era a indústria farmacêutica, né? Tudo que o Eurico foi um grande mestre, né? Que me mostrou o beabá da indústria farmacêutica para o médico, né? O que era pesquisa clínica, o que era uma peça de marketing, o que era corrigir artigos, o que era avaliar artigos, o que era dar aula para representante, né? E durante esse foi um ano muito rico, muito rico. E ao final desse ano, acho que o Eurico queria me livrar. Eu sempre brinco com ele, eu falo isso. Ele queria se livrar de mim. E aí ele falou assim para mim, Marcelo, eu não tenho, eu queria te contratar aqui na Zênica, mas eu não tenho headcount. Porém, uma amiga minha da Roche está precisando de um médico para começar. Nossa, olha, isso aí é o que eu chamo de lugar certo na hora certa, né? Está precisando começar o grupo de oncologia na Roche, né? E lá fui eu fazer a entrevista na Quem que Roche. era? Era a Maria Ângela. Maria Era a Ângela Maria Ângela Bosquela. Bosquela. A Isso, Maria Ângela exatamente. Bosquela. E aí a Maria Ângela, eu cheguei lá, era 5 horas da tarde a entrevista, né? E a Maria Ângela, a primeira coisa que ela falou assim para mim, muito prazer, tal, mas olha, eu quero já te adiantar uma coisa, que eu me perdi aqui no horário, eu tô com o horário meio apertado, a gente vai poder conversar só 20 minutos, né? Então, gente, eu entrei para conversar com ela, eram 5h10, eu saí de lá 8h30 da noite.
A gente foi É. fazendo a Mas a entrevista, gente tinha uma aí agenda muito louca nessa fase lá na Roche. muito maluco, era muito maluco isso daí. E aí, mais ainda, Hélio, olha só, ela ainda falou assim: espera um pouquinho aí. Aí ela saiu, que se você for lembrar, a sala dela era quase em frente à sala do Dr. Frank, né? Frank Guggenheim. Frank Guggenheim. Aí ela atravessou e foi falar com ele, falou 5 minutos com ele. Aí ela falou assim: já vai falar com o diretor. Eu saí, falei com o Frank e isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira seguinte, eu estava trabalhando na Rocha. Não, e aí tem um parênteses aí, né? Antes de você começar, a Maria Ângela chegou para mim e falou: Hélio, você é um excelente tutor para novos É, profissionais, foi aí que nós nos né? conhecemos. E aí a Maria Ângela chegou e falou: toma o Marcelo, e ele está iniciando aí, você vai ensinar. Naquela época eu estava trabalhando com produto para doenças raras, né? Que era a Dornase alfa. E aí você também deve ter acontecido alguma coisa aí que te fez também ter uma ligação com doenças raras, né? Acho que é isso por aí. E Raquel, agora fala um pouco para mim desses novos profissionais que querem entrar na indústria farmacêutica. Como você identifica talentos? Ah, talentos, né? É uma coisa um pouco que a pessoa nasce, né? É um dom, né? Olha, são pessoas que, bom, como a gente trabalha para a indústria farmacêutica, são pessoas que querem se desenvolver mais na parte de comunicação, desenvolver realmente com a pesquisa clínica, se for pesquisa clínica. Então, são apaixonadas por aquilo que elas estão fazendo, né? Então, elas acabam se entregando e você vê que ela tem um grande potencial, que é só dar um pouquinho mais de conhecimento, experiência, e a pessoa vai acabar se desenvolvendo, né? Você tem muitos casos semelhantes, esse do Marcelo, que ele estava num trabalho intenso como médico, estava querendo ver alguma forma de mudar. Você sabe que essa história do Marcelo é muito parecida com a minha, né? Que eu também trabalhava em unidade coronariana, eu estava todo plantão, todo final de semana eu dava um atestado de óbito. É engraçado como... Engraçado não, né? É terrível como isso mexe com a cabeça, né? E eu comecei assim também. Eu comecei saindo de uma terapia intensiva e entrando na indústria. Mas, enfim, não sou eu entrevistar, é vocês. Fala aí, Ah, Raquel. Tem eu muitos lembrei também exemplos de assim? tem um exemplo que é meu primo, que é o Carlos Schweire. Também foi da Rocha aí, deve ter cruzado vocês aí em algum momento. Ele é pneumologista. Acho que não. Eu saí da Roche em 99. Tá, Carlos, não, então, mas 99 ele estava, acho que ainda, provavelmente na Novartis. Você Ah. saiu Nova, é verdade. Bom, então, ele também estava nessa mesma pegada. Ah, eu sou pneumo, fico aqui em plantão, tal, tô cansado, eu queria uma vida um pouco mais tranquila, apesar que a indústria farmacêutica não é tão tranquila assim. Mas ele Isso é uma também, armadilha, né? É uma e ele armadilha isso aí. também convivia com o pai dele, que era publicitário, então ele tinha um viés, assim, para marketing, né? Então, dar esse apoio para o marketing que todo gerente médico faz, tal, acabou também, eu dei a dica e ele acabou entrando também na indústria farmacêutica e está até hoje aí e tal. E como Então, está esse mercado, Raquel, hoje, para as pessoas então, mais novas entenderem? bom, Tá o bom o mercado? Está mercado, evoluindo? Está parado? não, parado não está. É um mercado que essa parte de medical affairs, né, que é parte regulatória, departamento médico, né, pesquisa clínica, farmacovigilância está crescendo muito, principalmente, por exemplo, MSL, né, que é o Medical Science Liaison, né, que é uma função que em algum momento era só médicos, né? Agora ela já emprega farmacêuticos, profissionais da área de saúde, desde que tenha bastante background acadêmico, né? Então se abriu um pouco, né, não só para o médico, mas para outros profissionais que queriam entrar nessa área da indústria.
Farmacovigilância também tem acontecido vários hubs, né, de grupos grandes, equipes grandes no Brasil, que acabam trabalhando os dados não só do Brasil, mas às vezes da América Latina, tal. Então acaba tendo bastante emprego nessa área. E a gente recentemente tem visto muito na parte de garantia de qualidade, que é dentro da indústria mesmo, na fábrica, tem aumentado muito a demanda de profissionais que fazem validação, né, que estão muito acostumados com essa parte de garantia de qualidade. Mas são as pessoas que querem ingressar, perguntam o que eu preciso, né? Então eu sempre falo inglês. Se você não conseguir entrar na indústria, tenta trabalhar no centro de pesquisa, que no caso seria um hospital. Vai entendendo como é que funciona a pesquisa clínica de um outro lado, que também emprega muita gente. E aos poucos vai tentando entrar E pela você farmácia. contrata muitas pessoas para CROs? O contrato também, menos do que o contrato para a indústria, porque a CRO, as CROs, elas têm vagas mais efetivas, e as vagas que a gente trabalha são vagas terceirizadas, e como alguém falou, acho que o próprio Marcelo, às vezes você não tem o headcount, né? Ele entrou como temporário, lá, achei engraçada a história dele. Muitos entram como temporário, se tiver uma vaga, é efetivado e vira da empresa que está prestando. Mas muitos continuam terceiros por um bom tempo, né? E acabam ficando anos e anos com a gente, prestando serviço dentro da indústria. Legal. Marcelo, agora conta esse teu segundo capítulo para a gente de empreendedor, essa visão que você teve junto com a Gabriela Thanos de abrir em sociedade com ela a Axia Bio e que hoje é uma necessidade tão premente da indústria ter esse tipo de assessoria que vocês fazem. Conta aí para a gente. Bom, o que acabou acontecendo é que de fato, eu entrei como gerente médico do grupo de oncologia, né, da equipe de oncologia, e lá, como eu falei para vocês, é o lugar, a hora certa no lugar certo, né? A Roche estava começando a caminhada dela dentro da oncologia. E a gente teve a oportunidade de lançar o que hoje é considerado, né, pelos médicos e pelos entendidos da área como a base, né, do que se faz hoje em oncologia, que foram os anticorpos monoclonais. O primeiro anticorpo monoclonal foi o Mabtera, né, o rituximab. O segundo foi o Herceptin, o trastuzumab. E logo em seguida a gente lançou o Xeloda, né, que era um 5-fluoracil oral, né, quimioterapia oral, que foi também o piloto aí, o grande piloto, né? E aí o que acontecia quando a gente lançava esses produtos, né? Eu tive a oportunidade de lançar esses produtos tanto como gerente médico quanto gerente de produto depois, né? E quando a gente lançava esses produtos, o nosso menor problema era convencer os médicos da eficácia do produto, porque realmente eram produtos que vinham, né, com um embasamento científico extremamente sólido, robusto, né? E, porém, o que acontecia? Eles eram muito caros, que é um grande problema que estava por surgir, na verdade, né? Estava por surgir. E aí, então, o que aconteceu? A gente recebia da matriz, né, de Basileia, a gente recebia lá aqueles dossiês de economia da saúde, aquele negócio, e você falava assim, o que esses caras querem com esse negócio, né? Só que, brincadeira à parte, né, a gente leu aquilo que os caras estavam falando, né? E aí, o que eles estavam falando? Olha, o que está acontecendo, o que vai acontecer no mercado da saúde, né, é que os produtos que serão utilizados nos pacientes, eles vão ficar cada vez mais caros, né? Porque o desenvolvimento desses produtos por conta de regulação, não só da regulação, mas também da complexidade do que agora se estuda e se faz para um paciente, está ficando cada vez maior. Então, o desenvolvimento desses produtos, eles estão levando a um custo muito grande. Então, esses produtos vão chegar
com valores agregados muito altos no mercado, e aí a gente vai ter que tentar demonstrar que esses produtos, aí vem a palavra, né? Que eles são custo-efetivos, né? Que eles são custo-efetivos para o mercado da saúde, né? E foi assim que começou, né? Porque a gente teve que fazer essa demonstração para o Mabtera, para o Xeloda, para o Herceptin, né? E aí Quando vocês foi começaram, naquela época não existia Conitec, né? A exatamente, naquela época não Conitec existia Conitec, existia começou em Citec, 2010, né? 2011, né? A Conitec é 2008, se não me engano, posso estar enganado. Era a Conitec, o nome, Citec. mas existia a Citec, Ah, exatamente. Citec. A Citec. Aí um dia, agora eu não vou me lembrar, já se vão 20 anos, né? Mas um dia veio uma portaria da Citec, né, dizendo o seguinte, que agora para você lançar qualquer produto no país, né, você deveria demonstrar, só isso que estava escrito, você deveria demonstrar que esses produtos economicamente apresentavam um valor econômico adequado para o país, né, para o sistema de saúde do país. Com essa frase aqui, né, eu sonhei, né? Foi a hora que a gente sonha, né? Eu falei assim, isso daqui já está acontecendo na Europa, porque eram os dossiês que a gente recebia, era todas aquelas informações que a gente já vinha recebendo fazia 5 anos, né? Isso aqui já está acontecendo na Europa, né? E os sistemas de saúde da Europa, a gente pode gostar muito de olhar para os Estados Unidos, mas os sistemas de saúde da Europa, eles são mais próximos ao que acontece aqui no Brasil, né? Eles já têm uns sistemas mais universais, com uma grande inserção do governo nesses sistemas. Então, eles são mais próximos do que está acontecendo. E com esses 2 pequenos dados, então aí você pode chamar realmente de inspiração, porque não tinha evidência alguma do que iria acontecer, né? Eu fui conversar com a Gabriela, que é economista, né? E que trabalhava comigo, junto comigo, a gente estava eu era o diretor da mesma unidade, né? Ela era minha subordinada naquele momento. E eu fui conversar com ela, falei assim, olha, Gabi, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui. Ela estava achando que era alguma oportunidade dentro da Roche, né? Mas só que não, né? Eu falei assim, a gente tem uma oportunidade aqui. A gente tem uma oportunidade de ter uma empresa que presta esse serviço, porque nós já estamos fazendo isso há quase 2 anos e meio, 3 é mentira, mas a cada quase 2 anos e meio, a gente já aprendeu como é que lida com esse tipo de stakeholder, né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de negócio aqui. E foi assim, isso foi em julho, né, de 2003, né? Foi em julho de 2003. E aí deu mais um mês, nós conversamos, né? E moral da história, em outubro de 2003, a gente estava com a Axiabio montada. Eu saí para montar a Axiabio, né? Foi a época que eu saí para montar a Axiabio, e a Gabi, ela saiu um mês depois que eu saí da Roche, e aí a gente passou eu sempre conto essa história, porque a gente passou de agosto, né, do dia que a gente montou a Axiabio, a gente passou de agosto até exatamente o dia 26 de dezembro sem nenhum trabalho, às moscas. A gente ia visitar outro, nenhum trabalho. No dia 26 de dezembro, a gente foi chamado, né? Final de ano, aquela coisa, aquela bagunça toda, né? A gente foi chamado para um trabalho, né? E aí, felizmente, a gente nunca mais parou de trabalhar. Nunca mais parou de Que trabalhar. legal. Então, Já isso se daí vão é 20 é anos. um caminho muito comum também, né? Tem que pode trilhar o profissional de saúde, né?
você no caso médico, de trabalhar um tempo na indústria e depois sair e virar um consultor da indústria, né? Especializado. E, e engraçado que vocês tiveram uma visão de negócio que não é fácil, e a iniciativa, né, de falar, não, vamos, e vocês ficaram de agosto a dezembro só conversando com as pessoas até chegar ao primeiro cliente. E Exato. aí, e essa transformação, né, que aconteceu com relação ao acesso de medicamentos, né, isso daí eu chamo de visão de negócio também, né, de como vocês previam que ia acontecer em relação a medicamentos de alto valor agregado. Muito bem, Marcelo. Parabéns pela trajetória de vocês. Acho que Obrigado. vocês são dois exemplos importantes para quem está iniciando. E eu queria fazer um fechamento com que conselhos vocês dão para os profissionais que estão iniciando a carreira e que possam eventualmente ter uma trajetória semelhante à de vocês. Primeiro, a Raquel. Bom, no meu caso, ajudou muito trabalhar em várias áreas da indústria farmacêutica, até por uma questão de networking, né? Eu conheci mais gente. E a gente abre uma empresa, que nem o Marcelo falou, né? Eu abri a empresa e fiquei sem trabalho alguns meses. Eu não, eu já abri a empresa já com trabalho na mão. Então, por quê? Porque eu estava muito fortemente inserida nesse mercado, né? Então, eu já tinha conhecido pesquisa clínica, já tinha conhecido a parte um pouco regulatória, farmacovigilância, um pouco do marketing. Então, eu acho que as pessoas deveriam entrar, porque muita gente fala, eu quero ser MSL. Tá, mas você já foi alguma coisa antes na indústria farmacêutica para tentar falar que você tem experiência, conhecer um pouco mais da legislação, que é muito importante, Anvisa, tal. E a pessoa não, ela acaba querendo só pelo salário, pela posição, porque sabe que é uma função interessante, que vai mantê-la bem no mercado, mas ela precisa trilhar outras áreas, né? E, por exemplo, farmacovigilância é uma área muito interessante, exige inglês e praticamente uma formação na área de saúde, né? Muitas vezes, para quem está ingressando, é isso que precisa, e a pessoa já pode, então, entrar e receber uma série de treinamentos, porque a indústria farmacêutica tem muito isso, né? Ela forma você lá dentro, ela te dá treinamentos, ela te coloca em contato com outras áreas, você vai se desenvolvendo, né? Então, depois, para quem vai montar a sua própria empresa futuramente, já foi um desenvolvimento interessante que você passou ali dentro. Teve acesso a um monte de informação que, às vezes, na sua própria empresa você não tem, né? Uhum. E então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. Aprimorem seu inglês, conheçam um pouco da legislação, façam parte dessas associações, conheçam os cursos. Tem várias outras, além da SBMF, que dão cursos que fazem a gente conhecer pessoas do meio, saber se é aquela área mesmo que eu gosto. Então, assim, acho que existe forma de você entrar, desde que você esteja bastante interessado e topando qualquer negócio. Depois você vai fazer esse crescimento dentro de uma Roche, de uma Novartis, uma Sanofi, mas aí vai ser uma outra carreira, não essa entrada que todo mundo quer entrar, né? Muito bem. E aí, Marcelo, você pode dizer que valeu a pena você ter seguido essa trajetória? No final, você sentiu saudades da UTI, né? Da UTI Sim, pediátrica, né? sim, Que sim, você sim. ainda tem, Sim. tem Eu voltei para UTI oportunidades lá pediátrica. de trabalho. Muito. Fala aí, Marcelo, conta aí pra gente. Olha, eu vou muito na linha do que a Raquel falou. Se eu tivesse que falar uma coisa para os jovens profissionais que estão querendo adentrar na indústria farmacêutica, eu diria para eles: experimentem, experimentem, porque é como a Raquel falou. Eu falei en passant rapidamente, mas eu entrei como gerente médico júnior, que eu fui tutelado aí pelo Hélio, né? Como um júnior, cheguei a sênior, fui gerente de marketing, né? Fui gerente de grupo de marketing, diretor de unidade de negócios, né? Então, mas isso foi muito. Eu tive, sou muito grato a todas as pessoas que eu encontrei na indústria, né? Ao Hélio, ao Eurico, que a gente já falou, ao Hélio,
a Maria Ângela, que me deram, ao Frank Guggenheim, ao Sr. Egli, né, que me deram todas as oportunidades, né, para crescer na carreira e experimentar, né? Eu experimentei gerência médica, experimentei pesquisa clínica, experimentei farmacovigilância, que era bem no comecinho, né? A Marta Pena estava montando o atendimento da Roche, enfim. Né? Então, a gente teve oportunidade de ver todas essas situações. Né? Tive a oportunidade de ser gerente de produto e vivenciar o que é a venda, como que se faz uma peça de marketing e trabalhar com essas pessoas. E, além de experimentar, estudar, que é o que a Raquel estava falando, né? Você tem que saber da lei, você tem que saber do seu entorno, né? Do que está, quais são as coisas que estão se tornando importante para você poder ser um profissional adequado para a situação, né? Porque se você não evoluir, você vai ser um profissional adequado para a situação de 70 anos atrás. Só que agora o mercado muda, as coisas mudam e você vai ter que ir caminhando, né? Para entender como é que esse mercado está se posicionando e qual é o profissional que está sendo necessário naquele momento, quais são os conhecimentos, né, que são necessários para aquele momento. Então, hoje, eu costumo dizer, na hora que você está falando de acesso, você está falando de medicina baseada em evidências, você está falando de economia, você está falando de modelagem econômica, você está falando de legislação e você está falando de política de saúde. Então, você tem que experimentar tudo isso, estudar tudo isso, né? E enfrentar, né? E enfrentar. Porque sem a experiência e sem você colocar a mão na massa, é muito difícil você realmente conseguir ser um profissional bem-sucedido. Eu acredito nisso, pelo menos. Gente, o bate-papo foi muito gostoso, tá? Agradeço vocês. Lembrar que semana que vem a gente tem um evento lá no Instituto Butantan. Se vocês puderem participar, vai ser muito bom. Está sendo divulgado aí no LinkedIn, nas outras formas de mídia. E vamos tocar a nossa vida aí, né? Vamos. A gente tem bastante trabalho, felizmente. Tá, Graças pessoal? a Um Deus. abração. Abração. Um abração a Hélio, todos. Hélio, só uma coisinha. Eu tenho interesse nesse... Vocês estão gravando, né? Sim. Vocês vão passar para a gente isso depois? Porque a captativa também tem a parte de rede social, pode comentar um pouco do... A Lígia, você quer explicar para a Raquel como é que vão acontecer os próximos passos? Claro, a gente vai fazer a edição agora, né, da gravação, e aí a gente sobe ele no YouTube da SBMF e no site da SBMF faz a divulgação. Assim que eu tiver arte, vai estar a fotinho de vocês, enfim, aí a gente vai compartilhar e vocês podem divulgar nas redes sociais, no site de vocês, colocar o link direto para o YouTube da SBMF, vai estar o vídeo lá, isso, exato. Tá bom? E lá no LinkedIn eu posso antecipar para vocês que as pessoas que fizeram anteriormente esse bate-papo tiveram milhões de comentários de acesso. Legal! Tá? E foi contar o exemplo de vocês. Assim, a gente teve uma sessão aí com a Marta Pena e com a Karina Fontão. Conheço. E ambas, nas áreas dela, tiveram um monte de likes e parabéns. E é muito legal. Eu acho que essa parte aí de carreira é uma coisa bem interessante e chama muita atenção. Tá ótimo. Tá, no aguardo. Obrigada aí pelo convite, gente. Obrigado a vocês. Valeu, Marcelão. Um abraço, hein? Valeu. Tchau, Lígia. Tchau, Hélio. Tchau, Lígia. Tchau.